misericórdia, no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de imensa alegria estarmos reunidos aqui nessa noite, para juntos ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Gostaria de abrir aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo de número 19. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículo de número 19. Enquanto você procura, agradecer ao pastor Jurandir pelo convite, por ceder mais uma vez essa tribuna. É sempre uma honra poder servir a nossa igreja mãe, aonde muitas vezes nós somos edificados pelas palavras que Deus coloca no coração do pastor Jonas, do pastor Jurandir. Então é sempre uma honra poder, nessa feita aqui, poder retribuir também, sendo útil nas mãos do Senhor para a edificação da igreja. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículo 19. Os que acharam podem dizer amém. Qual diz a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e se eu não colocar o dedo no lugar dos cravos, e não colocar minhas mãos do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão ao meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado aos que não viram e creram. Jesus operou também em presença dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Poder estar sentado. Quando nós olhamos para essa escritura, essa narrativa de João, a gente vê no começo desses versos que era chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Era o dia em que Jesus já havia ressuscitado.
pela madrugada, quando as mulheres foram até o sepulcro e não acharam o seu corpo ali, a pedra já estava removida. Em tese era para ser um dia de festa, um dia de alegria, e realmente o que está acontecendo no mundo espiritual é digno de alegria e de festa, porque após Jesus ter sofrido, ele ressuscitou. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que naquele mesmo dia, durante a tarde, não é uma cena de alegria que a gente consegue presenciar lendo isso. Porque a Bíblia diz que os discípulos estão trancados e com medo. E por que trancados e com medo? Porque a gente sabe do ministério de Jesus e sabe que havia opositores ao seu ministério, a saber, os líderes judeus, e eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia, não conseguiam ter a mesma efetividade de um ministério tão cheio da graça de Deus, e por vezes tentavam se opor a Jesus de forma fazendo perguntas, tentando dificultar ali o ministério de Jesus, mas Jesus seguia curando, libertando, fazendo aquilo que o Pai o havia enviado para fazer. Porém, na nossa concepção, o bem sempre vence o mal. Na nossa concepção, quem está com Deus nunca perde, quem está com Deus é vitorioso, quem está com Deus vai vencer todas as batalhas no seu caminho. E Jesus é por vezes muito bem sucedido, mas o que está acontecendo naquele momento é que eles viram que aparentemente o plano dos líderes judeus deram certo. Pegaram, prenderam Jesus, fizeram Jesus sofrer, chicotearam, fizeram muitas coisas e depois mataram Jesus. É por isso que o texto diz que eles estavam trancados e com medo dos líderes judeus, ou seja, com medo daquelas pessoas que fizeram aquilo com Jesus. É normal e a gente sabe que pessoas ruins existem, a gente sabe que a maldade existe, a gente sabe que o mundo, muitas vezes, quando a gente olha pela televisão ou pela internet, a gente vê que a maldade, ela é real, e pessoas com o coração cheio de coisas ruins existem. Mas aquele momento dos discípulos é um momento que parece que a maldade venceu o bem. Aquele momento que os discípulos estão trancados, a Bíblia mesmo diz no versículo dizendo, com medo dos líderes judeus, com medo das pessoas que mataram Jesus. O medo é tão grande que a Bíblia diz que eles se trancam com medo daquelas pessoas. Há momentos que a gente olha para o mundo ao nosso redor e parece que a maldade venceu o bem. Há momentos que a gente olha para a situação, às vezes, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, e parece que o mal está vencendo. E qual é a atitude dos discípulos? Vamos trancar a porta, vamos nos trancar aqui dentro. Como numa atitude de tentar se isolar do que está acontecendo naquela cidade de Jerusalém. Com uma atitude de tentar fazer com que haja uma divisão entre o mal e o bem. Como uma atitude de tentar fazer assim, olha, a gente se tranca aqui, o mal não vai nos achar. As pessoas ruins não vão nos encontrar aqui. E a gente não vai ficar à mercê do mal que rodeia toda essa região, toda essa cidade. A gente se tranca aqui para ver, porque o medo é muito grande. E parece que o mal está prevalecendo. Só que os discípulos não sabiam que já de madrugada,
Todo o mal que havia sido feito ao seu Senhor, a Cristo, já havia se dissipado, porque de madrugada Jesus já tinha ressuscitado, a pedra já tinha sido removida, um anjo já tinha descido do céu, e de novo Jesus estava de pé. Então o que eu aprendo com essa passagem? Eu aprendo que o aumento da maldade não significa a diminuição do poder de Deus. O aumento da criminalidade não significa que o meu Deus está ficando menor. O aumento das pessoas com um coração ruim não significa que Deus não segue trabalhando. Oh, glória a Deus, aleluia. Então eles estão ali com medo, mas na madrugada Jesus já tinha ressuscitado, já estava tudo certo. Deus não perdeu o controle, está tudo normal debaixo dos céus para aquele que está assentado no trono. Então as portas estão fechadas, e a Bíblia diz que Jesus chegou. Oh, glória a Deus. Ele já estava vivo, e a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder já estava sobre ele, e eles estão temerosos. E por que estão temerosos? Porque ainda não tinha visto o Cristo ressuscitado. Mas aí a Bíblia diz: e Jesus chegou e se pôs no meio deles, e ficou no meio deles. É interessante que esse Jesus, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo na nossa incredulidade, mesmo quando o medo está no nosso coração, ele chega e escolhe ficar no nosso meio. E ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. É interessante que no grego a palavra paz, ela significa ausência de guerra. Mas no hebraico a palavra paz é shalom, que é uma paz que ela não, você pode estar vivendo um tempo de guerra, mas é uma paz interior. A paz no hebraico, ela não é ausência de fatores externos. Ela é um termo que significa uma condição emocional. Aí Jesus diz assim: olha, paz seja com vocês. Lá fora tem pessoas ruins. Lá fora a injustiça é praticada. Lá fora parece que está tudo perdido e parece que a maldade se multiplica cada vez mais. Mas eu tenho uma palavra liberada: paz seja convosco. Com vocês é diferente. Há uma paz que eu libero para a vida de vocês, mesmo nesse mundo tão difícil, mesmo as coisas ficando de uma maneira crescendo de uma maneira tão ruim, paz seja convosco. Aí ele diz isso, e a Bíblia diz que quando ele diz paz seja convosco, a Bíblia diz que ele mostra as feridas nas mãos, mostra o lado transpassado pela lança. E a Bíblia diz que quando ele mostra as mãos e o lado transpassado pela lança, a Bíblia diz: e eles se alegraram ao ver o Senhor. E que alegria era essa, provocada por feridas mostradas nas mãos e por um corte mostrado do lado? A alegria de saber que a maldade feriu Jesus, mas que ele continua vivo. A alegria de saber que Jesus foi ferido nesse mundo cruel de pessoas injustas,
mas que agora só tem as cicatrizes e as feridas, mas que ele continua vivo. A maior alegria dos discípulos era saber: o meu Senhor é muito mais forte do que o mal que rodeia lá fora. O meu Senhor não foi vencido pela maldade que é praticada no mundo. O meu Senhor não foi vencido pela injustiça. Ele traz as feridas, mas Ele está de pé no nosso meio, trazendo a paz e abençoando as nossas vidas. Essa é a alegria que eles têm naquele momento. Aí a Bíblia diz que Jesus mais uma vez diz: paz seja convosco. Aí diz assim: e assoprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. E ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E é interessante quando Jesus faz esse paralelo, porque quando Jesus foi enviado, também a terra parecia que a maldade estava vencendo. Porque a Bíblia diz que não havia um justo sequer. E quando Jesus é enviado, ele mesmo diz, ele diz: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. E aí ele diz assim: assim como o Pai me enviou para uma situação que parecia perdida, assim como o Pai me enviou para pessoas que parecia que nunca iriam mudar, eu também envio vocês. E ele diz assim: receba o Espírito Santo, porque é o único que consegue convencer o homem do pecado. Não é pregador que convence o homem do pecado, não é voz bonita que convence o homem do pecado, não é teologia que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus, é o único que consegue convencer o homem do pecado. Então Jesus está dizendo: olha, esse negócio de ficar com a porta trancada não vai resolver. Esse negócio de ficar aqui dentro com medo também não vai resolver. Você não pode se isolar do mundo que vocês vivem, que eu sei que há maldade, mas eu vou lhe dar algo que é maior. Eu vou lhe dar a essência que é capaz de vencer essa maldade que está do lado de fora. Quando vocês abrirem a porta e saírem, o Espírito Santo vai estar com vocês, que convence o homem do pecado, que traz o arrependimento, que traz a pessoa a pedir o perdão e receber o perdão, que traz a mudança, que traz a transformação. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Ele diz: receba o Espírito Santo, que traz o perdão dos pecados, que traz a mudança que vocês precisam. Se o problema são pessoas, porque a Bíblia diz, se escondiam com medo dos judeus. Se o problema são pessoas, vocês agora têm aquele que é capaz de transformar pessoas, mudar pessoas, fazer com que se arrependam dos seus pecados. Só que a Bíblia diz que quando Jesus aparece e faz tudo isso, e eles recebem o Espírito Santo, a Bíblia diz, e Tomé não estava entre eles. E por que Tomé não estava entre eles? Tomé não estando entre eles significa que ele tinha alguma coisa para resolver fora daquele ambiente. Alguma coisa para resolver lá fora, nesse mundo que estava tão catastrófico naquele momento. E ele tinha algo para resolver e não estava ali. Quando eu vejo esse versículo dizendo Tomé não estava ali, isso me mostra e denota o quê? Os discípulos estavam com a porta trancada, mas eles precisavam comer,
eles precisavam beber, eles precisavam se vestir, eles tinham coisas para resolver, e era impossível viver trancado daquele mundo. É impossível viver trancado daquele mundo. Tomé saiu, mas uma hora Pedro ia precisar sair, João ia precisar sair, uma hora alguém ia precisar sair também. Então Tomé, ele sai daquele lugar, porque alguma coisa ele tinha para resolver. E é interessante que quando ele vai buscar alguma coisa de fora, ele perde uma experiência importante, impactante e muito significativa. Porque essa experiência que Jesus proporciona muda a visão deles do mundo. Essa experiência que Jesus está proporcionando muda tudo. Muda a ótica de ver as coisas. Essa experiência também capacita para uma nova vida, mediante quando a porta for destrancada. E ele agora, vindo, parece estar numa outra sintonia. Porque os discípulos dizem assim: nós vimos Jesus. E ele diz: não, eu não creio. Eu só vou crer se eu tocar nas feridas das mãos. Eu só vou crer se eu tocar do lado dele. E é interessante, porque ambos, todos, creem em Jesus. Mas o que diferencia? Agora a gente vê que há um grupo que viu Jesus e um grupo formado por uma pessoa só que não viu. Todos creem em Jesus, mas a experiência é diferente. Todos que estamos aqui somos iguais. Cremos em Jesus. Mas as experiências que nós temos com Cristo são diferentes. Porque a experiência com Cristo determina muitas vezes em que nós cremos e em que nós não cremos. As experiências que nós temos com Cristo nos elevam a um nível de fé que talvez outras pessoas não tenham o mesmo nível de fé. Isso só as experiências com Cristo. Entenda, não é uma pessoa que está dizendo. São mais de 10 pessoas que viram o Cristo e está dizendo para ele: nós vimos. Ele diz: eu não creio. Porque a experiência é algo muito particular. Todos nós somos iguais e cremos em Cristo. Mas quem teve uma experiência diferente, parece que quando vai conversar com uma pessoa que também é crente, parece que não está na mesma sintonia. Esses tempos atrás, eu ouvi um cantor que eu gosto muito. E ele teve um problema na garganta. E ele disse assim, e alguém que seguia ele disse: olha, Jesus pode te curar. Ele diz: não, eu vou encerrar a carreira porque eu não acredito que Jesus pode curar. Ou seja, quem teve a experiência de ver Jesus curando disse: ele pode te curar. Mas experiência é algo muito particular. E experiência, olha, ensinamento pode ser passado, mas experiência para passar para alguém. E aí ele diz: eu não creio. Mas sabe o que eu admiro em Tomé? Mesmo ele não vendo o que os outros viram, e mesmo não recebendo o que os outros receberam, ele fica no mesmo lugar. É isso que eu acho lindo em Tomé. Porque ele não pensa assim: já que vocês viram e receberam, então eu vou embora. Porque Jesus só fez para vocês, não fez para mim. Então eu vou largar esse negócio de Jesus, eu vou para minha casa, eu tenho coisa melhor para fazer. Não. Ele continua junto dos discípulos.
Porque tem pessoa que fala assim, não, se Jesus não me mostrar, se Jesus não fizer, se Jesus não me dá, eu vou embora. Mas não, Tomé, ele fala assim, eu não vi o que vocês viram, não recebi o que vocês receberam, mas eu vou continuar seguindo aquele que me chamou. Oh, glória! Oh, aleluia, glória a Deus. E ele continua naquele ambiente. Eu imagino, porque a aparição de Jesus foi muito forte. A Bíblia diz que só depois de 8 dias Jesus aparece. Agora imagina esses dias para Tomé. Qual você acha que era a conversa? Ele veio, ele está vivo, ele apareceu, ele nos deu o Espírito Santo. E Tomé ali naquela situação, sem crer, mas estava ali. Sem crer, mas não ia embora. E a Bíblia diz, e Jesus chegou. Oh, glória a Deus, aleluia. Você percebe? Para um ele chega num momento, para outro ele chega no outro momento. Só que tem uma coisa, ele sempre chega na hora certa. Ele sempre chega no momento certo. Talvez já chegou para alguém e para você ainda não. Talvez já chegou para outro e para você ainda não chegou. Mas quer um conselho? Não sai desse lugar. Não sai da casa. Continua, persevera. Chegou para outro e talvez ainda não chegou para você. Mas quem sabe não é hoje. Quem sabe não é por esses dias que ele chega para também dar uma experiência nova para a sua vida. É o que aconteceu, a Bíblia diz. E Jesus chegou. E agora ele não chega para Pedro, ele não chega para João, agora ele não chega para Natanael, agora ele chega e olha para Tomé e diz, Tomé, eu estou aqui. Ele diz, paz seja convosco. Mas espera aí, de novo? Paz seja convosco de novo. É porque tinha alguém que não tinha recebido a primeira vez. Paz seja convosco. Agora, Tomé, sinta paz. Aí ele diz, Tomé, toca nas minhas mãos. Tomé, toca no meu lado, Tomé. Tomé, chegou a sua vez de tocar em aquilo que você não acreditava tocar. Chegou a sua vez de viver aquilo que você não acreditava viver. Chegou a sua vez de enxergar aquilo que você não acreditava enxergar. Chegou a sua vez. Toca agora naquilo que você pensava que nunca iria tocar. É sua vez, Tomé. Oh, glória. Aí ele diz, Senhor meu e Deus meu. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ele se entrega de uma vez. Porque quando ele diz Senhor meu, ele está se entregando. Aí Jesus diz para ele, Tomé, agora que você viu, você crê, Tomé? Bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado é feliz demais, ou muito feliz. É aquele que não vê e crê. Sabe por quê? Porque Tomé ficou 8 dias vendo os outros se alegrar. 8 dias vendo os outros contar testemunho. 8 dias vendo alguém dizer, recebi isso, recebi aquilo. E se ele tivesse crido que Jesus já havia ressuscitado, esses 8 dias ele já estava feliz. Ele não precisava daquilo. Então se ele cresce, ele já era feliz antes. E por que Tomé não creu? É porque a aparição de Jesus, ali, ela é uma experiência para os discípulos, que também é uma mensagem. Porque os discípulos estão com medo. Parece que o mal está sobrepujando tudo. E Jesus aparecer significa não, ainda há esperança. Eu estou vivo, o mal não prevaleceu, eu ainda estou de pé. Então isso é uma mudança de visão.
Então Tomé, eu acredito que ele queria crer, porque Jesus estando vivo ia mudar muita coisa na sua realidade. Mas por que ele não crê? Ele vem de fora, ele vê como é que está o mundo, ele vê como é que está a maldade, ele vê como é que está tudo lá fora, e aí ele quer crer, mas parece que é bom demais para estar acontecendo. Ele quer crer no que os outros dizem, mas há feridas no seu coração. Ele viu Jesus ser crucificado, ele sabe que Jesus foi morto, ele viu o quanto Jesus sofreu, então há feridas no seu coração. E aí ele quer crer na mensagem de quem viu o Cristo, mas há muitas marcas para se crer no que está sendo dito agora. Então ele não crê, mas não é porque ele não crê que Jesus não vai chegar e vai mostrar para ele que ainda é o Senhor de todas as coisas. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. O fato de Tomé não crer não muda quem Cristo é. O fato de Tomé não crer não muda o caráter de Cristo, muda a vida dele. Ele poderia estar envolvido com aqueles outros e estar jubilando, glorificando, saltando de alegria pela ressurreição. O que muda é que todos esses dias ele está ali cabisbaixo, não crendo. Ei, crê nele, não muda ele, muda você. Crê no poder dele, não muda ele, muda você. Quem crê no poder dele, mesmo em meio à pandemia, entra na igreja glorificando, saltando, cantando. Por quê? Porque a minha crença nele não muda ele, muda a minha forma de enxergar e encarar a vida. Oh, glória, oh, aleluia, glória a Deus. Ele se prostra diante de Jesus, e a Bíblia diz: Jesus, porém, operou muitos outros sinais na presença deles. E por que Jesus operou sinais na presença deles? Porque uma coisa é Jesus ressuscitar, outra coisa é ele continuar sendo o mesmo. Nós sabemos, Jesus, ele foi espancado, ele foi chicoteado, ele foi injustiçado. Jesus, ele foi traído por um discípulo. Jesus foi morto numa cruz. A gente sabe que há experiências na nossa vida que nos mudam. Há experiências na nossa vida que a gente passa por elas e nunca mais a gente vai ser o mesmo novamente. Então Jesus está ressuscitado é uma coisa, ele ser o mesmo é outra coisa. Aí Jesus, ele está ressurreto, mostrou as mãos, mostrou a lança. Aí a Bíblia diz: e operou sinais na presença dele. Ou seja, ele continua operando. Oh, glória a Deus, aleluia. Escuta, tudo o que fizeram com Jesus não mudou quem ele é. Então ele opera sinais para dizer para os discípulos: eu ainda opero, eu ainda sou o mesmo, eu passei por tudo aquilo, mas eu continuo com poder para fazer sinais na sua vida. Eu sou o mesmo ainda. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Aí diz: esses poréns não foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Aí diz assim: estes, porém, foram escritos, os milagres que Jesus deixou aqui, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João termina esse relato de Tomé dizendo que ele operou vários sinais para os discípulos, e esses sinais não foram escritos. Esses sinais era Jesus dizendo para os discípulos: eu sou o mesmo, o meu poder não diminuiu, o meu amor continua o mesmo, a minha compaixão para operar é a mesma, eu sou o mesmo. Só que aí João diz assim: mas os que foram escritos, primeiro, é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E segundo, para que tenhais vida em seu nome. Sabe o que João está dizendo?
para não ter medo do mundo lá fora, para muitas vezes não ficar trancado dentro de si mesmo por causa da maldade dos outros, porque muitas vezes o desespero bate, o medo vem, e a gente não quer mais viver. Tudo que se fala, não tem mais jeito. Tudo que se fala, não, acabou. Tudo que se fala, não, para o Brasil não tem jeito. Não, para a minha cidade não tem jeito. Não, não vai dar certo, não. Aí ele diz assim: mas os sinais que foram escritos é para que tenhais vida em seu nome. Oh, glória a Deus, aleluia. A vida está ruim, mas no nome dele eu vou vencer. Está tudo dando errado, mas no nome dele vai dar certo. A situação não tem saída, mas no nome dele vai ter saída. Oh, glória a Deus, aleluia. Para que creiais e tenhais vida, não na sua habilidade, não no seu diploma, não na sua capacidade, porque quando tudo isso falhar, você vai ter vida, é no nome dele, é no nome dele, é no nome dele. Oh, glória, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, glória. Permissão do pastor, gostaria que ficássemos de pé. Oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Irmãos, estamos vivendo tempos tão difíceis, e mesmo antes dessa pandemia chegar, já se falava da depressão como doença do século, ansiedades, problemas causados por medo de viver. Mas nessa noite o Senhor libera uma palavra sobre nós, dizendo: a paz seja convosco. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Oh, glória a Deus, aleluia. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Quem crê não morre, tem vida. Quem crê não morre, está de pé. Quem crê não morre, vence. Quem crê não morre, tem vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Nessa noite, onde houver uma mão levantada aqui nessa noite, eu quero orar pela sua vida. Eu não sei qual área da tua vida está morrendo. Eu não sei se a sua família está passando por problemas terríveis. Eu não sei se a sua vida financeira já está a ponto de morrer. Mas nessa noite a palavra diz: para que crendo tenhais vida. Se creu, tem vida. Se creu, tem vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não estou pedindo aqui uma coisa impossível. Eu estou pedindo para você crer nele. Quem sabe como você cria antes, quando começou a caminhada. Quem sabe como cria antes, que orava mais. Mas eu estou pedindo, creia, porque quem crê tem vida. Quem crê tem vida. Quem crê tem vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, perdoa, Pai amado, Pai querido, muitas vezes a nossa falta de fé. Perdoa, Pai amado, Pai querido, muitas vezes as situações externas que conseguem colocar medo em nós, Pai amado, Pai querido. Mas nessa noite uma palavra é liberada sobre as nossas vidas, dizendo: para que crendo tenhais vida, para que crendo tenhais vida, para que crendo tenhais vida. E nessa noite quem crê vai receber vida no trabalho, vai receber vida familiar, vai receber vida no casamento, vai receber vida na saúde. Quem crê nessa noite vai receber vida pelo poder da palavra. Oh, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém. Quantos louvam a Deus por esta palavra? Amém? Poder sentar um instante. Meus amados, quantos nós louvamos a Deus por esta bênção da palavra. Deus abençoe nosso irmão Fernando Henrique, recompensando com as bênçãos de Deus. O povo de Deus, quinta-feira tem novamente culto, a noite da vitória e da bênção. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical
às 8h30, das 8h30 às 10h30. Todos são convidados a estar, a ser integrantes da escola dominical. Domingo à noite é nosso culto de missões. E hoje é o dia em que se comemora o Dia das Nossas Crianças. Eu queria pedir aos pais que venham com seus filhos aqui à frente. Queremos orar pelas crianças que estão aqui na igreja nessa noite. Os pais, esse caminho aqui para frente, por favor, trazendo os seus filhos. Nós vamos orar, ministrar a bênção pelas nossas crianças. Sabemos das necessidades, sabemos das opressões, sabemos das dificuldades que acontecem aí nas escolas públicas, as mudanças de conceito em que as pessoas, os educadores, os agentes da educação estão ferrenhamente tentando implementar, desconstruir o valor da família, o conceito da família, a importância da família. Mas aqui estão os servos do Senhor, trazendo as crianças para receber a oração em nome do Senhor Jesus. A igreja fica de pé, vamos orar. Aqui está o irmão lá do Boa Esperança, né? Nosso irmão aí com essas duas gêmeas, é uma coisa linda, essas meninas, né? O dia que eu estive lá, falei, tem uma sobrando aí, o irmão falou, não sobra não, né? Aí, então, a bênção dos filhos, né? Porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos é aqueles que enriquecem a família, enriquecem o lar, e nós tributamos e louvamos a Deus por isso, amém? E você que tem família, criança na sua casa, apresenta eles ao Senhor. Você, através da internet, a Rádio e TV Web Jesus é o Caminho, pelo Facebook, pelo YouTube, aí na sua casa, se puder, chega a família junto de você e ore conosco pela bênção dos nossos filhos, pela bênção da nossa nação, pela bênção da nossa cidade. Então hoje o país para por um mito, por um ídolo, mas nós queremos nesta noite ficar com a palavra do Senhor, que o Senhor seja o Senhor da nossa nação, o Senhor da nossa vida e o Senhor da igreja também. Agradecemos cada um que está conosco pelas redes sociais, o pastor Levi também sempre acompanhando, sempre conosco, e todos aqueles servos do Senhor que na sua casa estão aí interagindo conosco, cultuando ao Senhor. Agradeço a orquestra que cooperou no louvor, o grupo de Libra aí transformando a mensagem através da Libra para aqueles que PNE, né, portador de necessidades especiais, para que também entendam o valor do culto, a importância do culto e o significado do culto em nome do Senhor Jesus. Peça pelo seu filho, peça pelo seu neto. Você tem às vezes uma criança lá na sua casa que não veio, você não trouxe para cá, ou está aí ao seu lado. Interceda, põe as mãos sobre a sua criança, para que a bênção de Deus esteja sobre elas, em nome de Jesus. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, estas crianças, nesta data, Senhor, em que comemorativamente aí a sociedade registra como o dia da criança, mas sabemos que todos os dias elas são suas, Senhor. Mas nesse momento especial, Senhor, aqui estamos rogando por essas crianças. Põe as mãos sobre elas, Senhor. Guarda, meu Deus, da impiedade do mundo. Guarda, Senhor, das ideologias que vêm do mal, no sentido de destruir o teu projeto, Senhor, da mente dessas crianças. Os pais, Senhor, que estão com as mãos levantadas e rogando
rogando pelos seus filhos, e aqueles que intercedem pelos filhos que aqui não estão. Eu estendo a mão, Senhor, pelos meus netos, meu Deus, pelos meus filhos. Ó Pai, estendo as mãos, Senhor, pelas crianças da nossa nação, do nosso país, da nossa cidade e do nosso estado. Abençoa grandemente, Senhor, os teus filhos, dando a paz, dando a vitória, dando a orientação pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, estabelecendo entendimento aos teus filhos, Senhor, cada pai, cada mãe, para orientar as crianças no caminho em que devem andar, à luz da tua palavra. Abençoa grandemente. Pedimos, Senhor, pelas crianças do país, Senhor. Livra, Senhor, desses, Senhor, que querem introduzir mudanças das trevas, Senhor, no conceito educacional, mas liberta, Senhor, sara a nossa nação, Senhor, aplaca, Senhor, desta miséria. Ó Senhor, livra, Senhor, desses agentes do mal, ó Deus, e direciona para que a nossa nação seja uma bênção. Pelas eleições do ano que vem, já intercedemos e rogamos, direciona para a bênção, e acima de tudo, Senhor, direciona a nossa consciência para entendermos o teu projeto e o teu querer. Agradecemos a palavra ministrada aqui pelo teu filho, presbítero Fernando Henrique, recompensa com bênção e paz, cada um que cultuou conosco, a orquestra que cooperou, o grupo de Libra, Senhor, que ministrou aí a comunicação. Ó Deus, teus filhos que vieram, esteja debaixo das tuas bênçãos. Os que estão hospitalizados, receba a cura. Os que têm problema, receba a solução. Os que estão tristes, receba a alegria. Os que estão perturbados, receba a libertação. E sobre o teu povo, Senhor, estenda a mão de bênção com vitória, e peço por aqueles que estão desviados, Senhor, para que volte para a tua casa. Toca no coração deles, ó Espírito Santo, mova suas mentes para que sintam o desejo de vir novamente cultuar a ti. E aqueles que não são salvos ainda, que sejam despertados, tenha consciência, seja tocado pela tua palavra através do agir do Espírito Santo. E cada crente aqui nesta noite seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Estenda vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e alegremente dizemos amém. Ide em paz e tenha a bênção em nome de Jesus.